Fala galera, a partir de agora irei explicar dois exemplos envolvendo uma equação do primeiro grau e um sistema de equação do primeiro grau. Assim, contextualizando os dois assuntos como é cobrado no Enem. Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Primeiro exemplo contextualizado. Colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador que indicava 1/4 do tanque passou a indicar 5/8. Determine a capacidade total do tanque de combustível da caminhonete. Analisando a questão, observe que já tinha um ponteiro marcando 1/4 do tanque. Só que eu não sei a quantidade que tinha lá de combustível. Então, eu posso representar esse 1/4 por 1/4 de X, já que eu não sei a quantidade de combustível que já tinha lá no tanque. Só que, analisando o contexto, colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, ou seja, o marcador, o ponteiro, já indicava 1/4. Então, se é 1/4 de X, eu vou acrescentar aqui, colocando, se vou acrescentar, vai ser o sinalzinho de mais, né? Mais 24 litros. Continuando o contexto, colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador indicava 1/4 do tanque. Fiz a operação aqui, montei a equação. Quando foi colocado 24 mais 1/4 do tanque, passou a indicar, se passou a indicar, é uma igualdade, passou a indicar 5/8 do tanque. Eu não sei qual a quantidade de combustível que tem lá, então chamei de X. Assim, consegui montar a equação do primeiro grau. Observe que essa equação está envolvendo denominadores. Quando a questão envolve denominadores, será necessário fazer o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 8, vou fazer aqui no cantinho, dá por 2. Lembra que o primeiro número primo par é o 2, então 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 dá 4. Continuando até chegar no 1. 2 dividido por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E por último, 2 dividido por 2, que dá 1. Como resultou aqui em 1, eu posso multiplicar todos. O mínimo múltiplo comum, famoso MMC, será 8. Então, montando aqui a equação, como o mínimo múltiplo comum foi 8, lembrando que quando não aparece denominador é 1, você vai pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, isso utilizando uma linguagem bem popular. Pega o mínimo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2x. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 24, 8 vezes 24, multiplicando. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 192. Então, vai ficar mais 192 igual 8 dividido por 8, que dá 1. 1 vezes 5, 5x. Ao fazer a operação com o mínimo múltiplo comum, você pode eliminar esses denominadores e organizar a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, 2x mais 192 é igual a 5x. Organizando, letras em um membro, números no outro membro, vai ficar 2x, passando para cá o 5x, se ele está positivo, vem negativo, se está positivo, 192 passa negativo, 2x menos 5x vai dar menos 3x, que é igual a menos 192. Continuando aqui, ó. Se está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, x é igual a menos 192 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais. 192 por 3, 64 litros. Vamos agora iniciar o segundo exemplo
de uma questão contextualizada envolvendo o sistema do primeiro grau. Então, 3 amigos, Pedro, Rui e Vinícius, integrantes da Eficaz, foram à lanchonete. Pedro tomou um guaraná, comeu 2 esfirras e pagou R$ 5,00. Rui tomou 2 guaranás, comeu uma esfirra e pagou R$ 4,00. Vinícius tomou 2 guaranás, comeu 2 esfirras e pagou R$ Considerando-se que cada um dos 3 pagou o valor exato do que consumiu, calcule o valor pago por Vinícius. Analisando o contexto da questão 2, observe que Pedro tomou um guaraná e comeu 2 esfirras e pagou R$ 5,00. Eu vou atribuir para guaraná a incógnita x e para esfirra a incógnita y. Então, se Pedro tomou um guaraná, é um x, isso representa um x. Comeu 2 esfirras mais 2y e pagou R$ 5,00. Montei a primeira equaçãozinha do sistema para o contexto de Pedro. Fazendo agora para o contexto de Rui, ele tomou 2 guaranás, então 2x, porque guaraná representa x, comeu uma esfirra mais um y ou y e pagou R$ 4,00. Então, montei a equação do contexto relacionado a Rui. Com base nessas 2 equações, eu posso montar um sistema de equações, que está aqui embaixo, já montadinho. E a equação de Vinícius, eu vou montar e responder a parte depois que resolver o sistema. Vinícius tomou 2 guaranás, 2x, e comeu 2 esfirras, 2y, e quer saber qual o valor a ser pago depois do consumo desses 2 guaranás e dessas 2 esfirras. Resolvendo o sistema do primeiro grau relacionado ao contexto da questão do exemplo 2, observe que eu tenho uma incógnita aqui sozinho. Eu posso utilizar o método da substituição. Também assim como eu posso utilizar o método da adição, se caso eu queira multiplicar uma dessas equações por menos 2. Mas eu vou fazer pelo método da substituição. Pelo método da substituição, eu vou isolar o x. Se eu quero isolar o x, eu vou passar para lá o 2y. Então, vai ficar x igual a 5, que já está lá, menos 2y. Pega isso aqui, vou deixar guardadinho, vou voltar só no final para essa estrutura, mas sabendo que na segunda equação, no lugar de x, vai ser substituído por 5 menos 2y. Então, montando aqui, ó, 2 vezes, no lugar do x, 5 menos 2y, mais y igual a 4. Eu tenho aqui 2 parcelas, vou fazer distributiva, ou o famoso chuveirinho, 2 vezes 5, dá 10, 2 vezes menos 2, menos 4y, e continua repetindo tudo. Tenho aqui uma equação do primeiro grau, vou organizar letras no primeiro, números no segundo membro, coisa que você já aprendeu. Esse 10 que está positivo vai passar negativo. E aqui eu já posso fazer a resolução dessas 2 incógnitas. Menos 4 mais 1, que não é visível, mas existe aqui. Menos 4 mais 1 dá menos 3y. Igual a 4, passando 10, está positivo, ele vai negativo. Menos 3y é igual a 4 menos 10, que dá menos 6. Posso multiplicar essa equação por menos 1, e quando multiplica por menos 1, altera todos os sinais. Então, y é igual a 6. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 3, 2. Ao encontrar o valor de y, vou voltar para a equação que eu deixei guardadinho e substituir para achar o valor de x. Substituindo o valor de y, primeiro vem multiplicação, x é igual a 5, menos 4, que é igual a 1. Lembrando que x representa o valor do guaraná e y representa o valor da esfirra. Então, voltando para o contexto, tinha lá para Vinícius, era 2x mais 2y
e queria saber quanto foi que ele pagou. Voltando e substituindo, 2 vezes 1 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 4. Vinícius pagou R$6 pelo consumo dos 2 guaranás e das 2 esfirras. Valeu?